Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Contando mais uma vez com o seu comentário, dizendo de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Sou Cleiton Basso, conto também com o seu like, compartilhe, torne-se membro desta comunidade verde e amarela Foco do Brasil. 50% de desconto para novos membros no primeiro mês. Faça sua interação, QR Code aparecendo na tela com uma ótima sugestão. E não perca, de segunda a sábado, a primeira edição do Jornal Foco do Brasil após o almoço, com nosso colega Leonardo Miller. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou por volta das 9h56 da noite desta sexta-feira, dia 14, no aeroporto Senador Petrônio Portela, em Teresina, onde iniciou uma maratona pelo Nordeste. Apoiadores aguardavam o presidente desde cedo. No local, Bolsonaro foi recepcionado pelo ministro-chefe da Casa Civil, que estava por ali, Ciro Nogueira, Eumano Ferrer, além de lideranças políticas que apoiam sua reeleição. O presidente foi recebido por uma multidão. Coronel Diego Melo, que chegou a disputar o governo do estado, mas acabou desistiu, não é? Também esteve presente na chegada de Bolsonaro. Ele citou que a visita do presidente ao Piauí reforça a campanha nesta reta final para o segundo turno. E neste sábado, Bolsonaro cumpriu então a agenda de campanha na manhã em Teresina. E em discurso dirigido a seus apoiadores, Bolsonaro se referiu à sigla CPX, usada em comunidades do Rio de Janeiro, para criticar o petista Lula. Além de discursar com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro também teve encontro com lideranças, entre outros momentos em Teresina. Quando a pátria pede liberdade, o Piauí é o primeiro a entrar! Trazendo as cores verde e amarela da nossa bandeira. Não escolheremos apenas o presidente no próximo dia 30. Vamos escolher qual futuro queremos para o nosso Brasil. Se queremos liberdade ou não. Se queremos ter uma religião ou não. Se pretendemos voltar ao passado da corrupção ou não. Se o povo vai continuar tendo respeito ou não. Nunca esteve tão fácil escolher. Compare o nosso governo com os anteriores. A qualidade dos ministros, a atenção para com o seu povo, o tratamento junto aos mais humildes, aos mais pobres, de verdade. Há pouco tempo era Bolsa Família, uma importância insignificante que começava com R$40. Passamos para R$600 no mínimo. Atendemos aos mais pobres de verdade. E 600 é para valer. Não adianta o PT pedir de entrar com a mão de vez. Não vai acabar. Eles vieram para ficar. Isso é dar dignidade e tratar com carinho e com respeito aos mais pobres. E neste sábado também o presidente Jair Bolsonaro esteve em Fortaleza, no Ceará.
em um ato de campanha no Polo de Lazer do Conjunto Ceará, em Fortaleza, onde encontrou apoiadores, muita gente presente e também teve momentos com lideranças. Vamos ouvir nesse momento aquele que representa a dignidade do povo brasileiro, o meu presidente Jair Messias Bolsonaro! A minha família tem laços com esse estado, lá na cidade de Crateús. O PT diz que eu não gosto de nordestino. Eu sou apaixonado por uma filha de cearense. A minha filha tem sangue de cabra da peste em sua veia. Esse nosso Nordeste tem passado, tem presente e tem futuro. Quem muito fez, tem pouco para falar, porque as obras falam por si. Assumi em 2009 o governo federal. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de ser presidente da República. Enfrentamos momentos difíceis como a pandemia e uma guerra lá fora. Os preços aumentaram no mundo todo. No Brasil não foi diferente, mas nós fomos atrás, junto com o parlamento brasileiro, com deputados e senadores aliados a nós. Baixamos o preço da gasolina no Brasil. Na noite deste sábado, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda de campanha em São Luís, Maranhão, onde teve encontro com lideranças políticas, participando de um evento também religioso em São Luís. A convite do senador e ex-ministro Rogério Marinho eleito, agora senador, neste sábado, dia 15, em Natal, a primeira-dama Michele Bolsonaro, acompanhada da senadora eleita Damares Alves, desembarcaram na capital potiguara e foram para o bairro Santarém, zona norte da cidade. Elas participaram de um belo evento que iniciou com uma motociata feminina. Isso mesmo, Michele Bolsonaro e a senadora eleita Damares participando de uma motociata feminina, que culminou com um encontro Mulheres com Bolsonaro. O encontro faz parte do roteiro Nordeste, que busca divulgar ações do governo federal em prol das mulheres, da família e da liberdade. Vocês pensam que é só Bolsonaro que faz motociata? Não! Movimento Mulheres com Bolsonaro também, gente! Isso aqui é Natal, gente! Olha aqui, ó! Isso aqui é Natal, gente! Mulheres com Bolsonaro, ó! Aqui está senador Rogério Marinho, senadora Tereza, prefeito de Natal, deputado. Aí, mulheres com Bolsonaro. E aí, deputada da polícia. Aí, ó, deputada Carla de Natal. Movimento Mulheres com Bolsonaro crescendo no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro criticou o petista Lula nesta sexta-feira, dia 14, durante um evento que reuniu mais de 600 prefeitos em Belo Horizonte, Minas Gerais, prefeitos de Minas. Ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o presidente Bolsonaro alertou para a necessidade de o país continuar com as reformas liberais e abolir as políticas estatistas, que geram geralmente aqueles cabides de emprego, aparelhamento do Estado, Bolsonaro disse: nosso país é rico, ressaltou Bolsonaro. Uma terra abençoada. Há pouco tempo foi comandado por assaltantes que destruíram as estatais. O cara não leva água para o Nordeste e promete picanha, cutucou o presidente Bolsonaro, que também destacou a retomada da economia brasileira nos últimos 4 anos. Na pandemia, criamos a Lei da Liberdade Econômica, afirmou Bolsonaro. Ele disse:
O Brasil enfrentou a pandemia. Em 2021, criamos milhões de empregos. No governo do PT, o Brasil perdeu empregos sem crise nenhuma. Bolsonaro também alertou para a importância das pautas de costumes. Minas Gerais mudou com a chegada do Zema. Preservamos e defendemos a família brasileira. Não aceitamos a historinha de legalizar as drogas. Não aceitamos o desrespeito às crianças. Defendemos os cristãos e a família. Nossa liberdade está acima de tudo. Segundo Bolsonaro, os produtores rurais também passaram a trabalhar com mais segurança desde sua chegada à presidência. O governo acabou com o MST, afirmou ele. Demos o título de terra aos produtores. Dos 420 mil títulos, 80% foram para as mulheres. Aprovamos no parlamento a redução do preço dos combustíveis e a gasolina despencou. É uma política definitiva. Bolsonaro celebrou ainda os programas sociais criados pelo seu governo. O Auxílio Brasil é 3 vezes maior que o Bolsa Família. E isso ajuda na economia dos municípios. Vamos dar 13º do Auxílio Brasil às mulheres? Não queremos que o Brasil seja a Argentina, a Venezuela ou a Nicarágua, ressaltou ele. O Brasil é um pedaço do paraíso do mundo. O Brasil respira liberdade. E também em Minas, gente, o grupo Mulheres com Bolsonaro, de Belo Horizonte, fez uma forte oração pelo atual presidente da República. Agradecemos, ó Deus, por essa noite que o Senhor preparou para nós. Nós sabemos que o Senhor tem dado graça ao teu filho, ao teu servo. O Senhor tem o blindado, ó Deus, com o sangue do teu filho Jesus, Pai. Nós te pedimos nessa noite, em concordância, todos nós que estamos aqui e todas as pessoas que estão em casa assistindo, nós intercedemos pela vida do nosso presidente, Pai. Pedimos que o Senhor livre ele de todo o mal. Cancela, ó Deus, toda seta inflamada, todo plano do maligno, Pai, que caia por terra nesse momento. Porque a tua igreja está clamando, Deus, o teu povo acordou, o teu povo clama por justiça, Pai. O teu povo clama por um país mais digno. E este homem que o Senhor levantou, Pai, é Ele que está fazendo por nós. Nós queremos te agradecer pela vida dele, Deus. E pedir que o Senhor continue dando a ele sabedoria, que o Senhor continue dando a ele paciência, graça para enfrentar todos esses inimigos, assim como o Senhor fez com Davi, Pai. O exército de inimigos se levantou contra Davi, mas ele resistiu porque o Senhor estava com ele, Pai. E o Senhor está conosco. Nós te agradecemos e te louvamos e pedimos que o Senhor leve o nosso querido presidente em paz e que abençoe e guarde a família dele, a Laura, a primeira-dama, os filhos dele, Deus, todos que pertencem ao ciclo de amizade dele. Não permita, Pai, que o maligno toque em absolutamente nenhuma esfera da vida dele. Nós te agradecemos e te louvamos, sabendo que o Senhor já nos escutou e que dia 30, Pai, dia 30 o Senhor estará conosco e esse Brasil terá mais 4 anos do governo deste homem, desse guerreiro que tem lutado por nós, que tem dado a sua própria vida pela nossa vida, Pai. Nós te engrandecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, presidente. Uma gigantesca bandeira do Brasil estendida na sede da mais antiga Igreja Assembleia de Deus no Brasil, em Belém, no Pará, virou motivo de revolta petista. A federação que apoia o petista Lula ingressou na Justiça Eleitoral pedindo a remoção do símbolo nacional da igreja. No pleito ao TRE do Pará, os advogados do PT disseram que a inserção da bandeira no prédio do templo religioso da Assembleia de Deus configura propaganda eleitoral irregular feita por simpatizantes do candidato à reeleição de Jair Bolsonaro. Na ação, a federação, liderada pelo PT, alega que o símbolo serviria como um outdoor de enorme dimensão. Em virtude disso, seria necessário poder de polícia para a retirada imediata da flâmula do prédio. Também pediu a fixação de multa à Igreja Assembleia de Deus de R$50 mil em caso de descumprimento. Fundada em 1911, nunca a Assembleia de Deus se viu em tal situação de pressão. Ela está em todo o Brasil, uma igreja conhecidíssima, se não é a maior, é uma das maiores do ramo evangélico nacional, não é? E tendo esse problema porque está com a bandeira do Brasil em um dos seus templos quase que centenários. Ao rejeitar o pedido do PT, no entanto, a juíza eleitoral citou uma jurisprudência contrária ao entendimento proposto pelo PT e aliados. Não há vedação para o uso de símbolos nacionais na propaganda eleitoral. Inviável limitar o direito à liberdade de expressão quanto à utilização de um símbolo nacional, garantia fundamental esculpida constitucionalmente, diz o despacho
sabe o despacho da juíza, não é? O pastor Felipe Câmara, filho de Samuel Câmara, conhecido, lamentou o fato de o partido, PT, ter acionado o TRE. Segundo ele, a bandeira do Brasil já cobriu a sede da igreja em várias ocasiões, como no centenário da Assembleia de Deus em 2011. Ele afirma que existem vídeos antigos na internet que mostram o símbolo nacional estendido na congregação. De acordo com ele, a bandeira voltou em 2022 à fachada do templo pela mesma razão que a colocamos em momentos de festa, cívicos, de comoção e alegria nacional. Estamos vivendo um momento importante para o Brasil. Como fazemos há muitos anos, estamos orando pelo Brasil, disse ele. Em outra crítica ao pedido do PT, Felipe declarou estar surpreso de saber que a bandeira não pode mais ser usada num país livre e democrático como o nosso, e lamentou que o símbolo maior da nossa nação seja tratado dessa forma. Vocês estão tratando assim a bandeira nacional em uma igreja? Imagine o que podem fazer em outras situações aí que não envolvem um símbolo nacional, mas símbolos de fé, que muitas vezes são contestados por aqueles que defendem certas ideologias, não é? Vimos que nos últimos dias, Datena, o apresentador de televisão da Band, se reuniu com os dois candidatos que disputam o segundo turno da corrida presidencial. Primeiro, esteve com Jair Bolsonaro em Brasília. Dias depois, jantou com Lula em São Paulo. Ele depois declarou que não decidiu voto nem para um lado nem para o outro. Em nenhuma das duas oportunidades, então com Bolsonaro e Lula, Datena declarou em quem irá votar no dia 30 de outubro. E agora ele foi questionado. Qual será, afinal, a sua decisão? E a resposta foi surpreendente. Será que Datena finalmente decidiu? Ele disse que não pretende nem votar. Não vou nem votar. É capaz de não ir. Não tenho vontade nenhuma de votar. Mas aconselho todo mundo a votar, afirmou Datena. Não vou votar, não tenho vontade de votar, disse ele. Ele mantém uma relação curiosa, dizem, com a política. E é pública isso, né? Por várias vezes ele ensaiou sair candidato, acabou recuando, até este ano novamente. Sobre os encontros com Lula e Bolsonaro, mais uma vez, já tinha dito isso, agora ele repetiu que as conversas com ambos, agora uma foi no dia 7, a outra no dia 9 de outubro, foram triviais. Ele afirma que apenas informou aos dois candidatos que não os apoiaria por preferir se manter isento como jornalista. Olha, você pode até criticar Datena por estar aí em cima do muro. Agora é preciso ver a posição dele no seu programa. Qual o papel que ele faz? Se ele puxa para um lado, para o outro, enfim, ou se ele mantém de fato sua isenção, sua neutralidade como jornalista, né? É melhor ele dizer isso, não vou para um lado nem para o outro, manter o respeito para ambos os lados, do que fazer o que outros por aí fazem e dizem que são isentos, não é? Puxam o saco na hora de uma sabatina, na hora de um debate, enfim, privilegiam um ou outro candidato e dizem que são isentos. Não, aqui é a isenção e tal, não? Falam coisas que não são reais, enfim, saem em defesa de um candidato, falam de outro, condenam outro, enfim, e aí vai. Isso não é jornalismo isento de forma alguma. Mas se o Datena se comporta de forma isenta, como um jornalista, e de fato é correta a afirmação dele de se manter isento. Agora, qual que é a diferença? Se você tem uma tendência para um lado ou para o outro, então declare no seu veículo de comunicação. E é isso até que o TSE recomenda. Declare, então, que você está trabalhando, favorecendo um determinado lado. Neste tal quesito, tal programa, você vai ouvir notícias focadas em um determinado assunto e pode privilegiar um determinado candidato. Agora, não dá para dizer sobre isenção, né? Então, o público sabe, né, vai encontrar esse tipo de notícia aqui. Então, de uma certa forma, não é o que a gente vê por aí. Em alguns jornais nacionais, não é? Dizem que são isentos, mas fazem claramente campanha aberta para um determinado candidato. Por exemplo, aqui no Foco do Brasil, você sabe, nosso foco é jornalismo informando as ações do governo federal, do presidente da República, e a gente deixa bem claro isso, né? Então, a verdade é sempre fundamental.
E é a decência do jornalismo, de um lado ou de outro, ou então aqueles que são isentos devem ser de fato isentos. Nós vamos tomar conta da Petrobras, afirmou Lula em discurso a apoiadores, que reforçou ser contrário à privatização da estatal e de bancos públicos e reiterou a promessa de, se eleito, acabar com o teto de gastos. A polêmica frase dita por Lula, "Nós vamos tomar conta da Petrobras", remeteu muitos brasileiros à época em que o PT já tomava conta da companhia estatal, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. E deu o que falar essa frase dita por Lula, "Nós vamos tomar conta da Petrobras", rendendo muitos comentários sobre o tema e como seus governos tomaram conta da companhia em um passado recente. O que você, brasileiro, acha a respeito disso, dele ser contra a privatização e ser contra o teto de gastos? Pode abrir um leque aí para o tal do cabide de emprego em tudo quanto é lugar dentro do governo e suas repartições. E a Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, trabalhando firme em todo o país, nos estados onde acontecem as eleições são para o segundo turno, também a nível nacional, com a eleição presidencial em todos os estados brasileiros. A Justiça Eleitoral, por exemplo, paulista, iniciando nesta segunda, dia 17, a preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno das eleições 2022, que acontece no dia 30, acontecerá no dia 30 de outubro, não é? E assim em todos os estados brasileiros, o preparativo. E segundo o órgão paulista, serão preparadas 115.557 urnas. As urnas já estão carregadas desde o primeiro turno com os sistemas eleitorais e os dados dos eleitores. E agora haverá atualização somente dos dados para os candidatos à presidência da República e ao governo de São Paulo, no caso deste estado citado, o que torna o processo mais rápido. Após atualizar o sistema, o órgão realizará testes de funcionamento e as urnas serão lacradas. Elas não realizarão, contudo, nenhuma operação antes do dia e da hora programados para a votação. A Justiça Eleitoral garante que qualquer tentativa de ligar a urna antes de 30 de outubro será fracassada. Os lacres são assinados pelo juiz eleitoral e representantes de entidades fiscalizadoras. As atividades podem ser acompanhadas por partidos políticos, federações, coligações e demais entidades fiscalizadoras do processo eleitoral, a exemplo de Ministério Público, Polícia Federal, Conselho Nacional de Justiça, Forças Armadas e imprensa. Cada zona eleitoral é responsável pela preparação das urnas eletrônicas de suas sessões e os trabalhos são realizados no respectivo cartório ou em local designado pelo juízo eleitoral. A partir deste sábado, gente, até 48 horas após o pleito, marcado para o dia 30 deste mês, nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições poderá ser preso, a não ser que seja pego em flagrante delito. A outra exceção é se pesar condenação por crime inafiançável, caso no qual a polícia poderá cumprir a ordem de prisão determinada pela Justiça. Também pode ser preso quem descumprir o salvo-conduto dos candidatos. A regra que veda a prisão de candidatos nos 15 dias antes das eleições vale também para fiscais eleitorais, mesários e delegados de partidos. A norma também se aplica a eleitores, porém com intervalo menor de 5 dias antes até 48 horas após o pleito. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva ficarão frente a frente pela primeira vez no segundo turno neste domingo, 16 de outubro, às 8 da noite na Band. Os presidenciáveis participam de debate promovido pelo pool formado pelo Portal UOL, o Grupo Bandeirantes, a Folha de São Paulo e a TV Cultura, com apoio do Google e YouTube. No primeiro bloco, os candidatos serão perguntados pelos mediadores do debate. Lula será o primeiro a responder. Ambos terão 1 minuto e meio para a resposta. Depois, os participantes iniciam um embate direto e cada um terá 15 minutos para administrar entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. No segundo bloco, 4 jornalistas dos veículos que formam o pool formularão perguntas aos presidenciáveis. Bolsonaro responderá primeiro a primeira e a terceira pergunta. Lula responderá primeiro a segunda e a quarta pergunta. Cada candidato terá 1 minuto e meio para a resposta e não haverá réplica ou comentários.
O terceiro e último bloco começa com uma mesma pergunta sendo feita pelos mediadores para os dois candidatos. Lula começa respondendo e ambos terão 1 minuto e meio para a resposta. Na sequência, os presidenciáveis terão 15 minutos para embate direto, nos mesmos moldes do primeiro bloco. O debate se encerra com 1 minuto e meio para considerações finais dos dois participantes. Os candidatos, chegam ao segundo turno, então, para este importante momento, o primeiro debate. Depois deste domingo, Lula e Bolsonaro ainda podem se enfrentar em mais 4 debates neste segundo turno. Os candidatos ainda não confirmaram presença em todos os eventos. 17 de outubro, uma segunda-feira, a Rede TV, Metrópolis, 21 de outubro, um sábado, CNN Brasil, SBT, Estadão, Eldorado, Veja, Terra e Nova Brasil FM. 23 de outubro, domingo, também Record TV. E 28 de outubro, sexta-feira, TV Globo. Para este debate na Band, dizem que Lula vai preparado até os dentes para se defender dos temas mais polêmicos ali e que espera ser provocado por Bolsonaro. Treinou para isso. Um grupo formado pelos principais auxiliares do petista preparou uma lista de temas sensíveis que devem constar nas perguntas de Bolsonaro contra Lula nas 2 horas de debate, com as respectivas respostas para que o petista saiba responder adequadamente. Constam no tal dossiê aborto, descriminalização das drogas, fechamento de igrejas, os regimes ditatoriais da Venezuela e da Nicarágua e banheiro unissex para crianças. O jurídico do petista, dizem, preparou ainda um material à parte sobre corrupção para Lula se defender, tema com que o candidato do PTB no primeiro turno, o padre Kelman, tirou Lula do sério no debate da TV Globo, lembra? Com dados sobre os processos e decisões judiciais para ajudar o candidato a se defender. Então aí fizeram esse dossiê para treinar Lula para se defender a respeito de acusações sobre escândalos de corrupção que a Lava Jato descobriu na era do PT. Dizem que passou por um forte treinamento para não se irritar e nem sair do sério caso seja também chamado de ladrão ou corrupto. O formato do debate deste domingo é menos engessado que o do primeiro turno, quando os candidatos permaneciam estáticos numa tribuna ali, respondendo a questionamentos de adversários e de jornalistas. Agora eles poderão circular livremente pelo estúdio, o que vai testar não apenas o poder de articulação dos candidatos, mas também sua linguagem corporal, a habilidade em se movimentar no palco e a capacidade de resistir às provocações do adversário. Um jovem encontra um senhor de idade e lhe pergunta: "Se lembra de mim?" E o velho diz: "Não." Então o jovem diz que ele era aluno dele. E o professor então pergunta: "O que você está fazendo? O que você faz para viver?" O jovem responde: "Bem, eu me tornei professor." "Ah, que bom! Como eu?" disse o velho. "Pois sim, na verdade eu me tornei professor porque o Senhor me inspirou a ser como você." O velho, curioso, pergunta ao jovem que momento foi que o inspirou a ser professor. E o jovem conta a seguinte história: "Olha, um dia um amigo meu, também estudante, chegou com um relógio novo e bonito. E eu decidi que queria para mim. E eu o roubei. Tirei do bolso dele. Logo depois, meu amigo notou o roubo e imediatamente reclamou ao nosso professor que era você, senhor. Então, professor, o senhor parou a aula e disse: 'O relógio do seu parceiro foi roubado durante a aula hoje. Quem o roubou? Devolva-o!' Eu não devolvi porque não queria fazê-lo. Então o senhor, lembra, fechou a porta e disse para todos nós levantarmos. E ainda disse que iria vasculhar nossos bolsos até encontrarmos o relógio. Mas nos disse para fechar os olhos, porque só procuraria se todos tivéssemos os olhos fechados. Então fizemos isso. E o senhor foi de bolso em bolso, e quando chegou ao meu, encontrou o relógio e o pegou. O senhor continuou procurando os bolsos de todos. E quando o senhor terminou, o senhor disse: 'Abram os olhos. Já temos o relógio.' O senhor não me disse nada.
e nunca mencionou o episódio para ninguém. Nunca disse quem foi que roubou o relógio. Naquele dia, professor, o Senhor salvou minha dignidade para sempre e eu aprendi uma profunda lição. Eu me arrependi do ato. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida, mas também foi o dia em que minha dignidade foi salva de não me tornar um ladrão, uma má pessoa. Sabe, o Senhor nunca me disse nada. E mesmo que não tenha me repreendido ou chamado minha atenção para me dar uma lição de moral, recebi a mensagem claramente e mudei a minha vida pelo arrependimento. E graças ao Senhor, professor, entendi que é isso que um verdadeiro educador deve fazer. Você se lembra desse episódio, professor? E o professor respondeu: lembro-me da situação, do relógio roubado, que procurava em todos. Mas, filho, não lembro de você, porque também fechei os olhos enquanto procurava. Esta é a essência da sabedoria, do ensino, da educação. Se para corrigir você precisa humilhar, você não sabe ensinar. Eis que essa sabedoria, a sabedoria vista neste professor, é a mesma que conseguimos ver em muitos e muitos professores e que fez e que faz a diferença na vida de todos. Pense nisso. E nossa homenagem, reconhecimento a todos os mestres professores do nosso Brasil. Para mais reflexões emocionantes como esta, acesse meu canal pessoal no YouTube. Procura aí Cleiton Basso no YouTube e faça sua inscrição por lá também. Não perca aqui a oportunidade de você ser membro do Foco do Brasil. Interaja com a gente, QR Code aparecendo na tela. Clique e faça a sua participação especial. De segunda a sábado, a primeira edição do Jornal Foco do Brasil após o almoço é com nosso colega Leonardo Miller. Um ótimo domingo, gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.